Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita, que bom ter vocês aqui. Este é o nosso encontro de abertura da Revista Espírita de janeiro de 1859, um material preparado especialmente para ajudar no estudo e no quiz da segunda semana. Hoje, nosso papo é sobre um conteúdo que é, assim, pequeno na forma, mas gigante no sentido, os aforismos espíritas. A gente vai tentar entender por que Kardec dava tanto valor a essas frases síntese, sabe? E como é que elas podem guiar nossa consciência e, claro, como trazer isso para o nosso dia a dia, sempre com fé raciocinada. Pois é, e toda a nossa reflexão vai girar em torno de uma pergunta que parece simples, mas que é bem profunda. Como é que uma única frase, uma sentença, pode guiar o nosso julgamento? Porque, no fundo, os aforismos são exatamente isso, como se fossem pílulas de sabedoria, que nos convidam a parar e pensar um pouco. Exato. E o grande desafio que o próprio Kardec nos propõe é não ficar só na frase bonita. É ir além, sabe? É buscar compreender o ensino que está ali por trás. Então, vamos juntos mergulhar nesses ensinamentos que, lembrando, vão servir como um ótimo apoio para o quiz da semana 2. Então, vamos lá. Para começar, acho que vale muito a pena a gente alinhar os ponteiros. O que é, afinal de contas, um aforismo? Especialmente dentro do contexto da doutrina espírita. Ter essa base bem clara é fundamental para o nosso estudo seguir bem. Olha, de uma forma bem simples, um aforismo é isso. Uma frase curtinha que consegue resumir uma ideia moral ou um princípio espiritual bem grande. Pensa num concentrado de sabedoria, sabe? Algo pensado para a gente conseguir memorizar e, o mais importante, para nos fazer refletir. Não é para ser um dogma, de jeito nenhum, mas sim um ponto de partida para o nosso próprio pensamento. E na Revista Espírita, o uso que Kardec faz deles tem um propósito muito claro. É fixar os princípios, facilitar a memorização e, olha só, o principal, nos ajudar a levar o estudo para a prática do dia a dia. Um aforismo não substitui o estudo aprofundado, né? Ele é mais como uma placa no caminho que aponta a direção. Isso perfeito, porque o grande perigo é a gente acabar tratando essas frases como slogans vazios, repetindo sem pensar. O valor real deles está em usá-los para despertar o coração e orientar as nossas escolhas. Funciona quase como uma ferramenta de autoavaliação, não é mesmo? Bom, e o primeiro grupo de aforismos que Kardec traz pra gente já chega com um tema bem sério. Ele fala sobre o perigo da negação, daquela tentativa de evitar qualquer contato com o mundo espiritual por puro medo. E a pergunta que ele lança no ar é: será que a ignorância é mesmo uma proteção? É uma bênção, como dizem por aí? E a resposta de Kardec para essa pergunta vem com uma imagem nossa muito forte. Dá uma olhada. Essa analogia é simplesmente perfeita, não acham? A ideia de que cobrir os olhos não faz o perigo desaparecer. Na verdade, só nos impede de enxergar e de nos preparar para lidar com ele. É genial. E o que eu acho realmente interessante aqui é como essa ideia foi visualizada. De um lado, a gente tem essa abordagem da abstenção, que é totalmente passiva, baseada no medo. A pessoa acredita que a ignorância vai protegê-la, como se fosse um escudo. Do outro lado, temos a abordagem do discernimento, que é ativa. Aqui, o conhecimento vira uma ferramenta. No fundo, o Espiritismo nos convida a isso, a sermos adultos na nossa espiritualidade, a abrir os olhos, mas sempre com responsabilidade. E Kardec vai ainda mais fundo, viu? Ele mostra que a comunicação não é a causa da má influência, mas sim o seu revelador. A afirmação dele é muito direta. Quem tem mais comunicações espíritas está sob má influência. A escrita lhe dá um meio de se assegurar da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. A lógica por trás disso é, nossa, impecável. Pensa bem, a influência negativa, que muitas vezes vem dos nossos próprios pensamentos, já pode estar ali. A comunicação, ao exteriorizar esses pensamentos, funciona como um diagnóstico. É um processo que bota para fora, que torna visível aquilo que antes era invisível. E a partir daí, como a gente vê nesses passos, podemos analisar de onde vem e trabalhar para mudar essa sintonia. É um convite claro ao autoconhecimento. Ok, então, se não devemos nos abster, mas sim analisar, a pergunta seguinte é: como fazer isso? Como identificar uma fonte confiável, uma influência que seja positiva? A próxima sessão de aforismos nos dá ferramentas bem práticas para isso, que são verdadeiros testes de caráter. E o primeiro critério que Kardec nos dá é a humildade. Ele destaca bem a diferença. Os espíritos bons, mais ignorantes, confessam sua insuficiência sobre as coisas que não sabem. Os maus dizem tudo saber. O ponto crucial aqui, que é super importante, é que bondade não é necessariamente sinônimo de sabedoria absoluta.
Essa imagem ilustra essa diferença de um jeito brilhante. A humildade, essa capacidade de dizer, olha, isso eu não sei, é o indicador da sabedoria real. Já a arrogância, a pretensão de saber tudo, é um baita sinal de alerta. E isso não vale só para os espíritos, né? Vale para nós, claro. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se depara com a chance de admitir que não sabe de algo e poder aprender com isso. E Kardec reforça esse ponto com a alerta final, que serve quase como um selo de discernimento. Ele nos adverte: desconfiai daqueles que dizem com ênfase estarem no mais alto degrau de perfeição. A fanfarrice, entre os espíritos como entre os homens, é sempre um sinal de mediocridade. Parando para pensar nisso, a gente consegue identificar esses sinais de mediocridade com mais clareza, né? Aquele que se autopromove, que se diz perfeito ou parte de um grupo de eleitos, acaba demonstrando justamente o contrário do que alega. A verdadeira elevação é discreta, ela se prova pelas ações, não pelas palavras. Vale a pena a gente se perguntar, no nosso círculo de convivência ou nas informações que consumimos, temos estado atentos a esses sinais? E assim a gente chega na síntese da nossa reflexão. Esses aforismos lá do século XIX não são peças de museu, de jeito nenhum. São ferramentas atemporais de pensamento crítico, uma verdadeira bússola para o discernimento em nossa jornada. A estrutura que Kardec nos oferece é muito clara. Primeiro, escolher o engajamento consciente ao invés da negação medrosa. Segundo, usar a comunicação como uma ferramenta de autoanálise. Terceiro, valorizar a humildade acima da arrogância e, por fim, julgar sempre pela substância, pela qualidade moral do conteúdo e não pela alegação de autoridade. Porque, no final das contas, a frase ilumina, mas é a prática do bem que realmente transforma. E assim, encerramos com esta pergunta para a reflexão de cada um. Nesse mundo de hoje, com tanto excesso de informação e de influências, qual é o nosso melhor escudo? A ignorância voluntária ou o discernimento ativo? A doutrina espírita, sem dúvida alguma, nos convida a escolher a segunda opção. É isso! Que estes aforismos não fiquem apenas na memória, mas que desçam ao coração e se tornem atitudes. Mais paciência, mais caridade, mais humildade e mais amor. Sigam firmes na leitura da Revista Espírita de janeiro de 1859 e respondam ao quiz da semana 2 com calma e atenção. Muita paz e muita luz.